Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje eu passarei as orientações para a realização das atividades da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados volume 7 do 8º ano. Essas atividades se iniciam a partir da página 64 e terão como tema o crescimento dos Estados Unidos e a Guerra de Secessão. E, como em toda semana, a gente inicia as atividades com um texto. Para o Oeste, americanos. Após as intensas batalhas que resultaram na independência dos Estados Unidos em relação aos ingleses no século XVIII, as antigas 13 colônias britânicas tinham a missão de transformar aquele pequeno território na costa leste em uma nação poderosa e autônoma. Já no início do século XIX, o governo americano negociou a compra dos territórios da Flórida e Louisiana de Espanha e França, respectivamente, facilitando o acesso estadunidense ao Mar do Caribe, onde estavam importantes entrepostos comerciais. Anos mais tarde, a Inglaterra cedeu aos Estados Unidos o território de Oregon. Na metade do século XIX, os Estados Unidos já havia demonstrado grande capacidade de anexar novas terras, aumentando sua extensão territorial e possibilidades comerciais. Neste período, desejosos de anexar a região do Texas, iniciou-se uma violenta guerra contra o México, resultando na anexação não somente deste território, mas também da Califórnia, Arizona, Novo México, Utah, Colorado e Arizona. Com o passar dos anos, os Estados Unidos migrava para o oeste, descobrindo novas fontes de renda, fazendas, mas causando a extinção de várias comunidades indígenas. No início do século XIX, as revoluções conservadoras na Europa trouxeram preocupação aos americanos, que, temerosos de novas investidas do Velho Mundo nas antigas colônias americanas, decretou através de seu presidente James Monroe a doutrina Monroe, onde os Estados Unidos se autoproclamava legítimo defensor dos povos americanos contra a imposição europeia. Sob o lema "A América", para os americanos, buscaram exercer seus domínios sobre os demais povos do continente, agindo de acordo com seus interesses imperialistas. Apesar de transparecer uma sociedade expansionista homogênea, onde todos os estados defendiam os mesmos objetivos, os Estados Unidos era dividido e rivalizado entre os estados do norte, industrializados, tecnológicos e com trabalhadores livres, e os estados do sul, agrário, com base nas lavouras de algodão, onde era usada a mão de obra escravizada. Os interesses em levar seus diferentes modelos de sociedade para as novas terras do Oeste fizeram Norte e Sul se prepararem para uma possível guerra civil. O Sul queria manter a escravidão nas novas terras, enquanto o Norte queria expandir seu estilo industrial assalariado. A situação agrava-se quando Abraham Lincoln, contrário à escravidão, torna-se presidente em 1860. Sentindo-se desprestigiado no cenário político nacional, o estado da Carolina do Sul se proclama independente dos Estados Unidos e é seguido por mais 10 estados. Estava formado o país autoproclamado Estados Confederados da América, onde o sulista Jefferson Davis era o presidente. Os estados que permaneciam leais à União declararam guerra aos Estados Confederados em 1861, onde os soldados do Norte superavam os sulistas em números de soldados e recursos industriais. O presidente Lincoln bloqueou a entrada de produtos aos estados do Sul e decretou o confisco de terras. Os escravizados do Sul aproveitavam a presença de soldados do Norte para promoverem fugas coletivas. Enfraquecidos e sem recursos, os confederados se rendem em 1865. 2 anos antes, Lincoln decretava o fim da escravidão em todo o território nacional americano, mas o saldo de mortos foi extremamente alto. Então, para saber mais, a doutrina Monroe. Em 1823, James Monroe passou uma mensagem ao Congresso americano que ficou conhecida até nos dias atuais como doutrina Monroe. Essa doutrina se deu em um período de turbulência, principalmente na Europa, onde se via uma onda reacionária absolutista coordenada pela Santa Aliança, Rússia, Prússia, Áustria e pelo rei da França, que ajudou na volta ao poder de Fernando VII na Espanha. O México, principalmente, lutou contra a dominação espanhola que tinha como intuito retomar suas possessões. Entretanto, a doutrina Monroe tinha como princípios básicos: 1. O continente americano não pode ser recolonizado. 2. A não intervenção dos países europeus na América. 3. A não intervenção dos Estados Unidos nos assuntos da Europa. Esses 3 princípios buscavam principalmente a hegemonia dos Estados Unidos na América e uma política diplomática resumida na célebre frase "América aos americanos". O documento de 1823 mostra muito bem como os norte-americanos pensavam em relação à recolonização da América. Com a existência de colônias ou dependências, outras
pertencentes a qualquer poder europeu, nós não interferimos e seguiremos não interferindo. Mas no caso de um governo que já declarou sua independência e conseguiu sustentá-la, e aqueles outros que já conseguiram conquistar sua independência anteriormente, com grande consideração e dentro de justos princípios reconhecidos, nós não podemos aceitar nenhuma interposição com o propósito de oprimi-lo ou controlá-lo de qualquer outra maneira, o destino deles, por qualquer poder europeu ou qualquer outro que assim o fizer. Será visto como uma manifestação de uma disposição hostil em relação aos Estados Unidos. Esse manifesto ficou conhecido pela sua influência internacional, pregado em um período onde as ex-colônias espanholas viviam um período de turbulência e revoluções internas. A doutrina Monroe foi encarada de forma afetuosa e também de forma arrogante na história. Estes contrastes relacionados à longa duração da mensagem do presidente americano construíram debates sobre essa política internacional estadunidense. Então vamos passar para as atividades. 1. Qual era o objetivo norte-americano com a doutrina Monroe? Então a gente viu pelo texto que o objetivo era garantir que os Estados Unidos não voltasse a ser recolonizado, assim como nenhum outro país da América que já tivesse conquistado a sua independência. 2. Cite o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas. Como o próprio texto mostrou, a gente percebe que as comunidades indígenas foram dizimadas. Então foi um impacto grande e negativo que levou a praticamente o extermínio de todos os povos, todas as comunidades indígenas nos Estados Unidos. 3. Quais as principais diferenças sociais entre os estados do Norte e do Sul nos Estados Unidos no século XIX? Por que essas diferenças levaram ao conflito armado? Então, as principais diferenças é que a gente tinha o Norte, que era um país industrializado e que tinha como mão de obra livre, assalariada livre. E o sul dos Estados Unidos era um país agrário que utilizava mão de obra escrava. Norte e sul dos Estados Unidos entrarão em guerra, pois quando se coloca a expansão para o oeste, começa a se discutir qual tipo de mão de obra vai ser utilizada nessas novas terras conquistadas. O sul defendia que deveria se usar a mão de obra escrava e o norte defendia que deveria se usar a mão de obra livre, assalariada livre. Com a eleição do presidente Lincoln, o sul se vê desprestigiado politicamente, declara a sua independência e o norte, para manter a unidade dos Estados Unidos, declara guerra aos 10 estados sulistas que tinham se declarado independentes, aos estados confederados que tinham se declarado independentes. Então, essas são as atividades da semana 2. Eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês de alguma forma. Eu espero que vocês estejam bem e que a gente se encontre em breve. Até!